Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse trabalho? Para esclarecer as possíveis dúvidas desse trabalho. Depois você dá uma olhada lá, você vai ter um trabalhinho já lá para vocês, é claro, dá uma olhada lá também. Coloquei semana passada lá o trabalho para vocês. É o seguinte, meus caros. O trabalho vai consistir no seguinte, né? A aula passada a gente já conversou que a gente vai tratar sobre direitos sociais, né? A gente vai tratar sobre direitos sociais, tivemos uma ideia geral sobre qual é o conceito dos direitos sociais, né? A gente conversou semana passada. Falou daquela estrutura, né, dos direitos sociais, ou seja, ser direitos atribuídos em bloco, né? Direitos difusos. Por que a música tá ligada aqui? Eu não tô ouvindo nada aqui pra mim. Ué? Loucura. Enfim. A gente falou sobre a estrutura dos direitos sociais, né? Numa parte geral. E no trabalho de vocês, basicamente eu estou pedindo para que vocês possam escolher, né? Vocês vão ter que procurar uma política pública, né? Uma política pública de realização de direitos sociais e fazer uma crítica a essa política pública, ou seja, falar o porquê que essa política pública não dá validade, não dá efetividade para o direito social previsto. Pessoal, é muito simples, na verdade, vejam só, é um trabalho bem interessante, um trabalho crítico, um trabalho diferente. A gente já vai começar a ver aqui nessa aula, mas resumidamente, para que vocês já possam começar a fazer o trabalho. Vejam só, existe toda uma relação entre políticas públicas e direitos sociais, uma vez que, quando a gente fala de direitos sociais, a gente está falando de um conceito garantista da Constituição para que determinados atributos não individuais, mas sociais, sejam de modo geral garantidos à sociedade. E como que esses atributos são garantidos à sociedade? Por meio de ações positivas governamentais, né? Então, são projetos geralmente ligados ao Poder Executivo, né? Que trabalham em ações positivas, ou seja, criam projetos de atuação direta em sociedade geral, ou seja, não para pessoas específicas, mas em estruturas sociais amplas, fazendo com que tente se dar efetividade a esses direitos sociais. Não sei se eu pedi para vocês darem uma lidinha, só no artigo 6º da Constituição, aula passada, não sei se vocês chegaram a ler, né, esse artigo. Aquele rol, né, ele é um rol ampliativo, né, que ele trata basicamente desses direitos gerais, chamados direitos sociais. Então vejam só como é fácil a gente identificar uma política pública que tenta dar efetividade para um direito social, né? Vamos pensar, por exemplo, direito social à educação, né? Se sabe, desde lá de trás, desde os fundamentos individuais, se sabe que é direito de todo cidadão à educação. Só que isso também é um direito ampliativo, ou seja, a sociedade, não como indivíduo, mas como carga coletiva, tem direito universal à educação. Tanto que, né, a gente tem o ensino público, o ensino gratuito universal. Você tem bastante dinheiro, significa que você não vai poder fazer uma escola pública? Vai, porque a escola pública é universal, né? Ela não é seletiva, ela é universal, ela não tem atributos específicos, porque faz parte de uma garantia de direito social à educação universal, né? Daí você pode me questionar o seguinte, né? Veja, mas o ensino público universal não se pode negar a ninguém, mas isso acaba gerando uma ideia, vamos dizer assim, um resultado não tão equitativo, não, um resultado onde a igualdade não se apresenta de forma
tão bem elaborado, uma vez que, por exemplo, quem acaba entrando no ensino superior público são aquelas pessoas que têm condições de pagar escolas particulares, que têm condições de fazer, pagar cursinhos particulares por vários anos, né? Então, a gente está tendo uma, uma mácula, né? Uma estrutura não muito bem delimitada sobre acesso à educação universal. O que a estrutura estatal faz? Ela cria uma política pública. Nesse sentido, a gente tem algumas para que a gente pode dar exemplos, né? O FIES. O FIES é uma política pública de acesso à universidade, em particular. O ProUni, né? O ProUni também é. O Enem. O Enem é uma política pública. Política de cotas, cotas raciais, cotas sociais, como tem na UEM, né? São reservas para acesso de pessoas para tentar equiparar umas pessoas com outras. Ou seja, são políticas públicas de tentativa de equiparação de direito social à educação, né? Direito social à moradia, outro exemplo. Toda pessoa individualmente tem direito à moradia. Mas se a gente começa a pensar num bloco social sem olhar as pessoas individualmente, a gente vai ver que nem todas as pessoas têm direito à moradia, né? Nem todas as pessoas têm acesso à moradia, aliás. O que a estrutura governamental faz? Uma política pública, como, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, né? Ou seja, veja, nesse sentido, medidas preventivas, por exemplo, segurança pública. A Lei Maria da Penha é uma lei, né, que pune pós-acontecimento do fato agressivo. Tá crescente, está muito grande o número de violência doméstica, ou seja, a Lei Maria da Penha vem sendo utilizada muito, né? Então, como toda pessoa tem direito à segurança, a gente precisa de uma política pública para evitar que ela seja, inclusive, usada. Então, a gente tem projetos de políticas públicas como Disque Denúncia, né? Aqueles projetos específicos para facilitar o acesso, para tentar evitar que mulheres em situação doméstica sejam agredidas física ou psicologicamente, certo? Que mais? Lazer, né? Projetos sociais de incentivo a lazer, esporte, né? Tem a Bolsa Atleta, por exemplo, né? Para incentivar o esporte. O esporte gera automaticamente um efeito reflexo à população como estrutura de lazer. E assim por diante, né? Projetos de incentivo à cultura. Vocês conseguem entender isso? Todo direito social pode ter uma relação de, para que ele seja efetivado na sua integralidade, ele precisa de uma política pública, né? Eu tô separando uns 3, 4 livros só para política pública para vocês, só que eles estão meio grandes. Eu vou colocar numa nuvem, vou colocar no Ava para vocês também, caso vocês queiram estudar esses aspectos, né? Terem mais acesso a essas informações, né? Terem fontes para pesquisar sobre essa questão, né? Esse trabalho, pessoal, ele vai poder ser feito de duas formas, tá? A Débora está perguntando se combate à corrupção entra em políticas públicas. Não, Débora, não entra porque combate à corrupção, o próprio nome já diz, combate à corrupção. Ele está tentando corrigir um problema, né? Ele não está tentando prevenir um problema. Então, combate à corrupção, por exemplo, todas essas medidas, elas têm esse sentido de tentar punir, né? Como o fato já ocorreu, né? E dá para a gente falar assim, estamos tentando punir pessoas específicas, não se torna uma política pública. A política pública ela é difusa, ela é social, ela é universal, para tentar equiparar problemas sociais, né? Para que todas as pessoas tenham acesso a esses direitos. A data da entrega, né, Clara, lá no último dia da semana de provas, né? Vocês têm até o fim da semana de provas para entregar. Quando que é a semana de provas? A última semana de setembro, provavelmente? Muito provavelmente no dia 25 de setembro, se eu não me engano, né? Vocês têm a semana de provas, a data final é lá no finzinho da semana de provas. No último dia da semana de provas.
25 de setembro, a Mariana falou. A política pública, portanto, é um programa governamental, governamental que, Luana, nunca vou pedir número mínimo ou máximo de linhas. O que eu peço é fundamentação. Né? Se a fundamentação for suficiente, não me importa qual que é o tamanho do trabalho. Você deve fazer sua crítica, Bianca. A ideia do trabalho é justamente essa. A ideia do trabalho é você escolher uma política pública e falar que ela não está dando certo. E falar que ela não está dando certo porque ela não se comunica com o direito social a qual ela está se relacionando. Então, basicamente, vocês vão escolher uma política pública, vão escolher a política pública, vão relacionar essa política pública serve para atender a qual direito social e fundamental por que essa política pública não está encontrando o seu telos, a sua finalidade. Ou seja, o objetivo do trabalho é essencialmente a crítica a uma política pública. E claro, certamente é importante que faça citações, essa pesquisa é importante ser feita, mas essencialmente é uma crítica o trabalho, né? O trabalho é necessariamente uma crítica. E aí, o que mais sobre esse trabalho? Oi? Professor, Oi? só para ver se eu entendi. Igual você estava dizendo da questão da escola, que é um direito social, que todo mundo, independente da classe social, financeira, pode e tem direito ao acesso à escola pública. Mas você disse da questão das universidades que não acontece o mesmo. A gente Sim. sabe que a realidade é que quem tem dinheiro, que pode ter uma condição financeira melhor para poder bancar um estudo, vai entrar numa universidade pública. Então, eu posso fazer a minha crítica voltada nesse caso específico, porque, por exemplo, o pobre, ele até pode chegar a cursar uma universidade pública, mas ele tem que passar por muitos processos, muitas dificuldades para conseguir entrar. Seria, assim, uma crítica, porque, ao meu ver, se a universidade pública deveria acontecer igual a escola. Todos deveriam ter direito de entrar. Mas questão tem uma barreira nesse caso. Eu poderia fazer o meu trabalho mais ou menos por essa linha, por esse pensamento? Veja, Ana Clara, você pode fazer esse tipo de crítica, mas a questão é, você tem que criticar uma política pública, né? Aí, o direito à educação, os problemas do direito à educação é um direito social, né? Então você pode pegar, por exemplo, as políticas públicas feitas para acesso à educação superior, né, que foram a que a gente citou, por exemplo, tem o FIES, tem o ProUni, tem o próprio Enem, tem as políticas de cotas sociais, raciais, enfim, todas essas. E em cima dessa política pública que você optar, falar que ela não funciona justamente por não dar esse acesso, né? O objetivo do seu trabalho vai ser criticar a política pública, né? O projeto governamental que tenta dar garantia a um direito social. Então, se você escolhe o direito social à educação, qual crítica você vai fazer à política pública? Qual projeto governamental que não está atendendo, corrigir os problemas do direito social à educação? Então, o objetivo central é que você pegue uma política pública e critique ela. E diga por que essa política pública não chega aos resultados esperados para garantir um direito social. Aí, no seu exemplo, direito social à educação. E aí, pessoal, alguma dúvida ainda sobre o trabalho? Hum, sim. Isso, certamente. Então você vai falar, o FIES é uma política pública e ele
ele não atende a sua finalidade sobre garantir o direito social à educação, daí você vai me dizer por que o FIES não atende. Essa é a ideia mesmo. FIES, ProUni, exatamente. Isso. Eu poderia usar o Minha Casa Minha Vida como exemplo? Sim, Minha Casa Minha Vida, Kimberly, é uma política pública que tenta garantir o direito social à moradia. Exatamente. Legal. Entendendo, pessoal? Mais alguma dúvida sobre o trabalho? Ah, sim, mais uma questão. É interessante, né? Um trabalho crítico que ele pode gerar aí um projeto de artigo, pode gerar aí um escrito. Vocês vão entregar em setembro e logo no começo de outubro já tem simpósio, né? Então fica aí uma possibilidade de vocês fazerem um trabalho crítico que pode virar um artigo para que vocês façam uma publicação ali no simpósio. Então é uma boa oportunidade para fazer esse trabalho bem seriamente, né? Vocês têm aí mais de um mês para fazer esse trabalho. Então, vai ter tempo para vocês lerem sobre o assunto e quem sabe sair um bom artigo aí, daí vocês já vão estar na cara ali do simpósio para poder apresentar, publicar esse trabalho no simpósio jurídico da faculdade, né, no congresso. Então é uma oportunidade. Bem, eu dei uma oportunidade também para o primeiro ano, se quiser, né? Se quiser, você pode fazer por seminário. Se você quiser, você pode fazer por vídeo. Né? É só você gravar um vídeo, só que o vídeo vai ter que ser no máximo de 15 minutos. Tá? E daí você posta ele numa nuvem, no YouTube, sei lá como que você quiser fazer, de 15 minutos, e posta o link para mim ou da nuvem, do YouTube, lá no Ava, no trabalho. Né? Máximo 15. Daí tem que ser máximo 15, porque senão eu fico doido, não consigo assistir todos os vídeos. Né? A leitura dá para a gente fazer uma leitura um pouco mais rápida ali. A gente já está acostumado com isso, mas vídeo não tem como. Sim, vocês podem fazer por vídeo. Daí fica a opção de vocês, ou escrito ou por vídeo. Como Professor, Oi? aí no caso, se eu vou fazer o vídeo, aí só faz o vídeo, não precisa fazer nenhum trabalho escrito para entregar também. Isso, vai ser uma opção, ou vídeo ou escrito. Entendi, obrigada. No vídeo, vocês também, eu quero que vocês se referenciem também, tá? Então vocês falam, por exemplo, no vídeo estão explicando, lá esse conceito que eu estou falando é do autor tal, esse conceito do autor tal, legal? É importante para ter meio que, você vai fazer um roteirinho, alguma coisa assim, né? Então é legal que seja dessa forma. Mais alguma dúvida do nosso trabalhinho bimestral? Vocês têm tempo para fazer, então estudem isso. Alguém perguntou dos livros. Eu vou passar alguns livros sobre conceito de política pública. São os livros mais avançados, assim, mas são livros bem interessantes para vocês terem acesso, só que são livros muito pesados de tamanho e eu não estou conseguindo pôr no Ava. Então eu vou baixar eles aqui numa nuvem, sei lá, no Google Drive, qualquer coisa assim, ou no Mega, sei lá, dependendo do tamanho. E eu coloco o link eu faço uma nuvem com o link aberto e coloco lá no Ava para vocês poderem baixar. Tá? Isso aí, então, meus caros. Então vamos começar agora a falar especificamente de políticas públicas, né? Vamos começar a falar deliberadamente dessas políticas, fazer a leitura do artigo 6º, fazer a explicação dessas políticas, né? Então, cadê? Lozinha. Para que a gente possa... Eu estou gravando a aula? Estou. Pessoa, se eu não estivesse gravando, explicação do trabalho já era. Bom, meus caros, se a gente está falando de políticas públicas,
A gente está falando do artigo 6º. Oh, desculpa, que políticas públicas? Eu falei tanta palavra políticas públicas. A gente está falando de direitos sociais. A gente está falando necessariamente do artigo 6º da Constituição Federal, né? Bem, a gente pode demandar, né, nos termos aqui do artigo 6º, a gente está trabalhando basicamente aqui com, vamos dizer assim, a gente vai tratar, quando a gente fala de direitos sociais, a gente está tratando de um desdobramento, vamos dizer assim, né? De uma perspectiva de um Estado social de direitos. Lembra que a gente falou lá passada? Os direitos sociais, eles não estão ligados à estrutura individual. Eles estão ligados à estrutura de um Estado social de direito, né? Talvez o documento mais marcante que inaugura os direitos sociais, né? A estrutura positivada constitucional dos direitos sociais, né? São principalmente, né, a Constituição. Opa, escrevi errado. Tudo errado. Constituição Mexicana, de 1917, e a Constituição de Weimar, na Alemanha, né, de 1919. Essas duas constituições. Nossa, estou escrevendo tudo errado, hein? Essas duas constituições são as que marcam a tentativa do Estado, pela Constituição, de garantir esses direitos chamados direitos sociais, né? O Brasil também não ficou muito para trás, né? A primeira vez que o Brasil trata direitos sociais na Constituição é na Constituição brasileira, né? Constituição do Brasil de 1934, que é a Constituição do regime Vargas, né? Da era Vargas, que o Brasil, inclusive, tem um sentido bem interessante, né, sobre direitos sociais, porque tanto a Constituição mexicana quanto a Constituição de Weimar na Alemanha, a gente tem primeiro o acesso aos direitos individuais, né, aos direitos fundamentais, e depois, com os problemas dos direitos fundamentais, a gente tem os direitos sociais. Ou seja, primeiro a gente tem uma estrutura liberal pura, depois uma estrutura social-democrata, né, de direitos sociais, welfare state, logo após isso. O Brasil começou sem os direitos individuais, já nos direitos sociais, né? É interessante que a Constituição de 34, ela prevê direitos sociais, mas não prevê tantos direitos individuais. A gente começou ao contrário, a gente começou pelos direitos sociais, né? Eu não sei se era uma facilidade para o governo Vargas trabalhar só macro e não individualmente, mas os direitos sociais do Brasil vieram primeiro do que os direitos individuais, né? Veja que interessante, pessoal. Claro, a gente pode dizer que esses direitos sociais previstos no artigo 6º, né, na Constituição, da presente Constituição brasileira, né, eles vão se caracterizar com um conteúdo da ordem social, vamos dizer assim, né? Eu até trouxe para vocês aqui, né? Tem uma citaçãozinha do José Afonso da Silva, que é um autor que eu já indiquei para vocês, né? Que eu acho que é o livro mais clássico de direito constitucional brasileiro, né? Para graduação. E o José Afonso da Silva, aqui, ó, qual que é a parte que eu tinha marcado aqui? Aqui, ó. Ele vai definir direitos sociais da seguinte forma, ó. Vou citar ele, tá? Os direitos sociais disciplinam situações subjetivas, pessoais ou grupais de caráter concreto, sendo que os direitos econômicos constituirão pressuposto de existência dos direitos sociais. Pois sem uma política pública ou uma política econômica, né, uma ação governamental, uma política pública orientada para intervenção e participação estatal na economia, não se comporão as premissas necessárias ao surgimento de um regime democrático de conteúdo a tutelar, né, a tutelar os fracos e dos mais numerosos. Vejam só que interessante como o José Afonso apresenta a questão aqui para a gente, né? Ele vai falar que os direitos sociais, eles têm essa característica de esperar uma ação econômica governamental, ou seja, uma política pública, necessariamente para que possa se
garantir, para que se possa garantir, vamos colocar assim, a equidade, né, a equidade dos hipossuficientes, aqui colocado pelos tutelados mais fracos e os mais numerosos, né? Ou seja, essa estrutura aqui, os direitos sociais, a gente pode colocar da seguinte forma: vocês aí, grandes leitores de Bobbio, né, que foram no bimestre passado, né, já devem ter identificado que os direitos sociais são direitos de segunda dimensão, né? Ou seja, os primeiros sendo os direitos individuais, primeira dimensão, como vocês leram lá, e os segundos sendo os direitos sociais, né? Que apresentam-se, como eu já tinha falado para vocês, como prestações positivas, né? Ou seja, como ações de governo, a serem implementadas pelo Estado Social, né? Pelo Estado Social de Direito. E esses direitos sociais tendem a concretizar a perspectiva, pessoal, do que a gente pode chamar de isonomia substancial. O que seria essa isonomia substancial, né? Essa busca de melhores e mais adequadas condições de vida, né? Que estão no fundamento da República, etc., né? O que seria essa isonomia substancial? Olha só que interessante, pessoal. A gente falou lá atrás de igualdade material, lembra? Todos são iguais perante a lei. A gente pode usar o exemplo que vocês comentaram aí agora há pouco quanto ao trabalho, né? O acesso universal ao ensino público gratuito é igualdade material, certo? Todos têm acesso ao ensino público gratuito. O acesso das possibilidades do hipossuficiente, que não tem dinheiro para pagar cursinho, que tem que trabalhar o dia inteiro, não tem tempo para se dedicar horas e horas ao estudo. Esse hipossuficiente social, ele é prejudicado a esse direito material. Ou seja, ele tem o direito material, ele é igual. O cara que é rico pra caramba, que não precisa trabalhar, não que eu tô falando que trabalhar que faz do cara um vagabundo, não é isso que eu tô falando, ele tá lá estudando, tô falando que é uma pessoa que estuda. Mas, vejam, o cara que tem mais oportunidades, né, o cara que tem mais oportunidades, ele tem o mesmo direito, a igualdade existe entre ele e o hipossuficiente. Só que num sentido sociológico, não, como vocês estavam comentando aí agora mesmo. Ou seja, esses direitos sociais, eles têm por base essas ações afirmativas, essas políticas públicas, para superar a igualdade material. Mas que a gente tem uma equidade, uma isonomia substancial. Que aquele cara que não teve as mesmas condições do que o outro, ele possa ter uma correção quanto ao seu direito material, quanto à sua possibilidade universal também. Então essa é a função da política pública, né? Essa é a função da política pública. É interessante, né, pessoal? Porque é aquela coisa, né? Todo mundo fala, né, que se o mundo te der um limão, faça uma limonada, né? O pessoal fala muito isso sobre essa questão de prosperidade, né? Você tem que trabalhar e conseguir sozinho, tudo, né? Mérito, meritocracia, eu fiz por merecer. Se eu trabalho na empresa do meu pai é porque eu mereci. Enfim, mas é aquela coisa, né? A vida te dá um limão, faz uma limonada. O problema é que tem gente que para fazer essa limonada tem um espremedor de limão da Polishop e outra pessoa tem uma faca cega e o braço, né? Então, beleza, não é só o limão que se dá e o trabalho, né? A gente necessita dessas funções de políticas públicas para, né? O que adianta eu pegar o limão aqui com a minha faquinha cega se você tem um Juicer Philips Valita para fazer seu suco, né? As condições são diferentes. E a ideia das políticas públicas é justamente essa, né? É você tentar dar uma substancialidade, né? Uma substancialidade para que esse direito social original, universal, ele dê acesso a todos, né? Ele dê acesso a todos. É bem importante para a gente discutir isso, né? Porque enquanto direitos fundamentais,
né, enquanto direitos fundamentais e os direitos sociais, né, cada um de um lado, os direitos sociais têm aplicação imediata, né? E eles podem ser, inclusive, pedidos por meios judiciais, como o chamado mandado de injunção, ou ação direta de constitucionalidade por omissão. Ou seja, a importância dos direitos sociais é justamente a possibilidade dele trazer equiparação entre as pessoas. Meus caros, e quais são esses direitos sociais? Quais são esses direitos sociais? Está lá no artigo 6º. É só Vossas Excelências lerem o artigo 6º. Né? Lá vai estar educação como direito social. Vai ter educação como direito social. Vai estar saúde como direito social. Vai estar alimentação como direito social. Vamos ter trabalho. Também teremos... Opa, cadê a flechinha aqui? Também teremos moradia. Moradia. Também teremos lazer. Opa. Lazer. Segurança. Previdência social. Previdência social é um direito social muito interessante, que é proteção à maternidade e à infância. Isso é extremamente importante para a nossa realidade. Proteção à maternidade e à infância. E também assistência aos hipossuficientes. O texto fala desamparados, né? Vamos ao termo um pouco mais jurídico aqui, né? A Ana Clara postou aqui o artigo, né? São direitos sociais, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Vejam que interessante, meus caros. Aqui, basicamente, a gente tem o rol do artigo 6º com todos esses direitos sociais, e a gente já consegue, desde já, perceber, né, que esses direitos sociais, eles têm em comum entre si essa abstração não individualista. Ou seja, a quem se aplica a educação? A todos, não é a minha, você não se define pessoas específicas. A gente tem educação pública, saúde pública, a gente tem o SUS. A alimentação é uma discussão extremamente importante, né? Vejam só, a gente está no meio de uma pandemia, né? A gente está no meio de uma pandemia. Vocês aí são privilegiados, estão conseguindo ter aí as suas atividades, né? Você vê, por exemplo, uma boa parte das faculdades públicas não estão tendo atividade alguma, ou seja, tem aluno aí que estava para se formar esse ano e vai atrasar um ano, né? E agora muitas universidades vão começar só agora no modelo remoto, né? Vocês estão conseguindo levar essa estrutura. E agora, quem aqui nessa sala tem filho, principalmente quem tem filho em escolas públicas, sabe o tormento que está acontecendo. Isso está sendo uma discussão gigantesca, porque, beleza, a gente está no momento de isolamento, mas o direito à educação tem que ser garantido, né? Tem que ser garantido. Mas daí vem uma questão muito interessante. A escola pública tem um projeto, uma política pública, que é a obrigatoriedade da merenda, que é direito à alimentação. Direito à alimentação universal, da proteção à infância. A gente tem 2 direitos sociais incluídos em mais um.
Pessoal, vocês já devem ter ouvido falar, existem muitas crianças nessa situação, que as suas refeições, às vezes a única refeição diária é feita na escola, por meio da merenda. Bem, se a educação não está sendo mais presencial, e agora? Vai parar de ter a merenda também? Vai tirar outro direito? Não, a gente vai ter que ter uma nova política pública para resolver isso. Né? Existem algumas escolas que já têm, né? Tem algumas escolas aqui em Maringá mesmo tem entregue alimentos compatíveis com a merenda, né? É um problema extremamente sério, a Mariana está perguntando se a possibilidade de direito social ser efetivo, realmente se usufruído por todos os cidadãos de uma sociedade, ou se isso é utopia. Mariana, eu não acho utopia, eu acho que a pretensão, né? Claro, a gente pode dar exemplos de direitos de políticas públicas que deram muito mais certo. É claro que a gente vai entrar em comparações, né? E essas comparações são injustas, né? Mas, por exemplo, a gente está vamos pensar assim, nesse momento de pandemia que a gente está. Muitas pessoas perderam emprego, né, etc. Estão com situações difíceis e veio uma política pública que é o auxílio emergencial, né? Que vem dando muito resultado, apesar de ter vários problemas de recebimento, a Caixa não está pagando direito, né? Ainda assim, vem tendo resultado muito positivo, né? Você pega a Suécia, por exemplo, a Suécia tem uma política pública que o Suplicy vem falando disso há muitos anos, há décadas já, que é a tal da renda básica, né? A Suécia tem uma renda básica para todos os cidadãos universalmente, você trabalhando ou não trabalhando, e não é pequena, né? É uma renda básica ali de um valor que em reais aí chega próximo dos 4, 5 mil reais por mês. É básica. Todo cidadão, independentemente de trabalhar, não trabalhar, do que ele for fazer, ele ganha isso. Isso é interessante porque gera um resultado. Agora está tendo alguns problemas na Suécia, mas problemas políticos, né? Econômico-políticos. Mas até então, que esse programa social existe há muito tempo lá na Suécia, foi um país que por muitos anos com esse projeto se manteve muito não desigual, ou seja, não tinha ninguém muito milionário e nem ninguém miserável. As pessoas acabaram tendo esse acesso universal às coisas. Então, saúde, educação essas condições acabaram fazendo as pessoas tendo mais acesso e mais igualdade. Então é possível, claro que a gente está falando da Suécia, um paísinho desse tamanho comparado com o Brasil, que é continental, é claro que são realidades diferentes. Mas não sei se é uma utopia, né? Esses projetos devem fazer efeito, né? O problema é que eles já começam errados. Por exemplo, se a gente for falar do próprio auxílio emergencial, a minha visão parece que ele tem muito mais o escopo de não afundar a economia, né, que sempre se fala, de não quebrar a economia do país, do que ajudar a renda mesmo das pessoas, sabe? Ou seja, na nascente parece que ele já é errado. O Renda Suplicy, faz décadas, né, que o Suplicy vem falando do renda básica, né? Faz décadas que ele vem falando disso. É um projeto interessantíssimo, não deixa de ser. Mas é muito difícil, né? Muito difícil. Mas eu não sei se é utopia, não. Eu acho que é possível, mas a gente tem que amadurecer muito politicamente ainda, né? O próprio mundo tem que amadurecer muito politicamente. O Brasil, claro, que nem a Mariana está falando aqui, mas o mundo todo, né? A gente tem um problema muito sério com essas estruturas. Estão entendendo? Alguma dúvida até aqui? Beleza. Vamos em frente, vamos em frente. Pessoal, vamos fazer alguns breves comentários aos direitos em espécie, né? A esses direitos sociais em espécie. Vamos começar aqui, né? Vamos pensar, né? Claro, comentários básicos, né? Direito à educação. O que a gente pode falar do direito à educação sobre o comentário de direito social, né? A gente já falou muito
dessa estrutura, né, da educação como direito e dever do Estado, obviamente, universal, que vai ser promovido e incentivado com colaboração da própria sociedade, que tem um objetivo de pleno desenvolvimento da pessoa, do seu preparo, do desenvolvimento social, aquela ideia da polis grega, né? Ou seja, é um movimento muito claro, né? Eu lembro que durante as últimas eleições, teve uma proposta esdrúxula que para garantir essa educação ia distribuir voucher para escolas privadas aceitarem crianças na escola pública. Gente, isso é uma irresponsabilidade social tão grande, ninguém sabe como que funciona uma escola. Você já imaginou colocar uma criança com voucher dentro de uma escola pública? Provavelmente acabando caindo uma criança, as crianças tudo comendo na cantina com cartão de débito do pai. Ninguém sabe como que funciona uma criança. A criança que vai ter menos condições ali no meio dessas outras. Isso é loucura, não é assim que se faz uma política pública. A política pública se faz desenvolvendo a escola pública, não enfiando na gaiola dos monstros, né? Na alcateia dos lobos. É lógico que a política pública tem que ter mais eficácia, a política pública tem que melhorar a estrutura educacional, né? Mas é cada uma também que eu não consigo entender. Mas enfim, né? Veja, eu lembro que, por exemplo, a súmula vinculante, posso dar um exemplo, né? A súmula vinculante 12 do STF, né, é um exemplo interessante de direito à educação, de respeito ao direito à educação, né? Proibiu, algumas universidades públicas estavam cobrando taxa de matrícula, né? O STF falou, claro que não, súmula vinculante, não pode ter taxa nenhuma. Público é público, não tem taxa. Então se garante direito à educação. Não dá para discutir essa questão aqui, né? Então, o direito à educação universalizado é gratuito, né? As críticas a gente vai falando, vocês vão ter muito para falar no trabalho de vocês aí, né? Outro direito importante da gente discutir, né? Direito à saúde. Vou pôr uma crasezinha aqui. Educação também tinha que colocar, mas não coloquei. Esse aqui também é bem importante para a gente, né, pessoal? Porque saúde é direito também universal, né? E é garantido por meio de políticas sociais e econômicas no Brasil, né? Que vão visar a redução de risco de doenças, vamos dizer assim, né? Ou de outros agravos. E a gente tem o SUS, né? No Brasil, que é uma política pública de acesso universal e igualitário, né? De ações e serviços para promoção e produção e recuperação de saúde. Eu sei que as críticas do SUS são muito drásticas, mas o SUS é um dos projetos mais incríveis do mundo sobre políticas públicas, né? A gente que estava falando agora há pouco aí de utopia, etc., o SUS era considerado uma utopia. Os problemas do SUS são inúmeros. Claro, isso a gente não tem que ter dúvida. Não está passando pano para os problemas do SUS. Mas o SUS é um dos projetos mais importantes do mundo sobre direitos sociais. Um país do tamanho do Brasil ter um sistema de saúde universal é uma conquista que o mundo não entendia quando a gente fez. Olha o trabalho que foi para o debate do Obamacare nos Estados Unidos, né? O SUS é um dos projetos mais cobiçados, invejados e estudados no mundo inteiro sobre políticas públicas. Tem diversos problemas, mas é um grande projeto. Se esse projeto fosse tratado com a máxima seriedade possível, né, daí a gente vai ter vários problemas sobre isso, talvez seria uma dos sucessos mais grandiosos da história do Brasil sobre políticas públicas, né? É um grande projeto o SUS, sabe? E a gente já tem também, até o artigo 197 da Constituição vai falar que é de relevância pública, né, as ações e serviços de saúde, né? Então vai caber ao poder público, né, dispor, vai estar lá no 197, dispor na forma da lei, né, sobre regulamentação, fiscalização e controle, né, dessa estrutura, né? Mas como a gente sabe, pessoal, a gente consegue perceber que existe uma dupla vertente do direito social à saúde, né?
especialmente quanto ao que a gente pode chamar aqui, ó, vamos chamar da seguinte forma, de natureza negativa do direito à saúde e natureza, óbvio, positiva do direito de saúde. Como assim, meus caros? Como assim? A natureza negativa é que o Estado, a gente pode colocar assim, que o Estado, né, deve se abster de praticar atos que prejudiquem terceiros, que prejudiquem essa política. Como assim? Sabe aquela coisa do Estado não fornecer remédio e você entrar com uma ação e o Estado ser obrigado a fornecer? Isso é natureza negativa. O Estado não pode atrapalhar a saúde. Isso é um problema extremamente sério para o poder público, porque a saúde é tão universal, o direito social à saúde é tão universal, que se você entra com uma ação, não tem choro nem velagem, não tem dinheiro, arranja. Porque a natureza é negativa. O Estado não pode atrapalhar. Ah, eu tenho uma doença rara, e o remédio que eu preciso, ele tem que ser importado e custa 3 trilhões de dólares. Entrei com uma ação. O juiz vai falar, a natureza é negativa, o Estado vai ter que dar. Ah, mas não tem orçamento, vai ter que arranjar, senão é crime de responsabilidade para o governante, não tem o que fazer. Saúde no Brasil é uma das políticas públicas mais absurdas, no sentido de universais e garantidoras de todas, né? Tem que fazer, tanto que vocês sabem, o pessoal que entra com ação de remédio e de medicamento ganha, né? Até que tem muita gente conseguindo, no Brasil, várias pessoas já conseguiram remédios à base de cannabis, né? Vocês já devem ter ouvido falar, né? Principalmente para tratamento de Parkinson, para tratamento de catarata, para tratamento até de autismo agora, que é proibido no Brasil, mas, quer dizer, era proibido no Brasil, agora pode se estudar com essa questão aí de remédio, segundo a STF, mas sempre conseguiram trazer esses medicamentos para cá. Por mais que sejam proibidos no Brasil, o direito de saúde não permite esse aspecto negativo, né? Ou seja, basicamente eu falo, o Estado não pode atrapalhar o direito de saúde de forma nenhuma, né? Aí você vai me falar, mas a corrupção atrapalha. Mas isso daí não é velado, não é na cara, né? Ou seja, não se aplica aqui por isso, né? E de outro lado, tem a natureza positiva que o Estado é obrigado a prestar esse direito social à saúde, né? Não, também, é sensacional mesmo. Essa política pública é uma das mais incríveis. O Éder, você estagiou na unidade básica de saúde, que muitas vezes não precisa nem de advogado. Ligar no 56 da prefeitura e já arrumam. É basicamente isso. Geralmente precisa de advogado quando é remédio muito caro, né? Quando é muito fora da realidade, se eu preciso de uma aprovação da Anvisa, qualquer coisa assim, né? Mas é verdade, não tem. O Estado não pode atrapalhar o acesso à saúde, né? E claro, a política pública de direito à saúde é o que é o que mais tem, né? Você vê que deu polêmica também recentemente, eu não acho polêmico, enfim, sei lá. Outra que teve o mais médicos, né? Que trouxe médicos estrangeiros para trabalhar no Brasil, que deu uma polêmica na época, mas por que tá trazendo médico de fora, tá dando dinheiro para os outros? Tá trazendo médico de fora pelo simples fato de que ninguém quer ir para determinados lugares, né? Esse é o problema. Ah, mas daí tem a polêmica de quantos médicos estão recebendo lá no país deles e aqui. Bem, o fato tem uma cidadezinha no interior do Tocantins que não tem médico. Você vai nas grandes faculdades de medicina, ninguém quer ir lá, né? Ninguém quer ir lá. Ah, mas é porque não tem recurso, falta Novalgina no hospital, não tem recurso, então por isso eu vou deixar a galera morrendo lá. Por favor, não me venha com essa, né? Eu acho extremamente complicada a situação de saúde, mas esse programa eu acho extremamente positivo, porque se não tem quem queira ir nesses lugares, o acesso tem que ser dado. O Estado não pode ser negativo. O Estado tem que dar um jeito, né, quanto à saúde, né? O Brasil tem, inclusive, política pública à inversa, né?
internacional, né? O Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, o programa que o Brasil participa de política pública, para chegar em países mais hipossuficientes, né? Que é um projeto muito bonito também. Direito ao trabalho eu vou pular agora, porque vai ser o que a gente mais vai passar tempo, provavelmente a aula que vem, né? Provavelmente a aula que vem. Porque dos direitos sociais, talvez o mais complexo é o direito ao trabalho. Tá? Então, eu vou colocar no lugar do direito ao trabalho, que a gente vai deixar por último aqui, provavelmente para o ano que vem, o direito à moradia. E o direito à moradia, pessoal, vocês conhecem muito bem, o direito à moradia foi previsto de modo expresso, né, como direito social só em 2000, no Brasil, né, nos anos 2000. E apesar de ser tardia essa incorporação, né, o direito à moradia já era tratado como política pública, né? Ele estava presente no artigo 23, ele já tinha projetos desde sempre, porque é uma estrutura extremamente importante, né? Que é essa ideia de promover programa de construção de moradia e melhoria das condições habitacionais, saneamento básico entra em direito à moradia também, né? A gente sempre teve, né? Todo lugar sempre teve muitos projetos. O Minha Casa Minha Vida é famoso porque ele é um projeto federal, né? Mas aqui no Paraná deve ter tido muitos também. Lá em São Paulo, que eu sou de São Paulo, né? Tinha o CDHU, tinha vários projetos desses, sim. A Coab, né? Que são projetos sociais. Esses que a pessoa adquire a casa, né? Mas ela adquire em microparcelas, né? Claro, é complicado porque a pessoa vai ficar 70 anos pagando a casa, mas tenta se garantir a moradia, né? É uma política pública de intersecção público-privada, né? Você pega uma construtora e o público para tentar fazer com que as pessoas possam ter acesso à compra de casa própria, né? É bem interessante, né? E também partindo dessa ideia, parte da ideia de dignidade também da pessoa humana, que está lá no artigo 1º, né? Também parte da ideia de direito individual que a gente pode pegar direito à privacidade, né? Direito à casa de asilo inviolável, que também é do artigo 5º, né? O artigo 5º do asilo inviolável que a gente comentou está no 11, privacidade está no 10, né? A gente não tem dúvida de que o direito à moradia ele tenta consagrar esse direito à habitação digna e adequada, né? Por quê? Porque essa atribuição é de todos os entes federativos de combater as causas da pobreza, inclusive da dignidade e fatores de marginalização. Se tem uma promoção de integração social do ponto de vista da moradia, parte desses problemas já são de âmbito de resolução, né? Mas vejam, a gente tem uma estrutura de direito social à moradia que foi aplicada não como política pública aqui, mas como lei, né? Que é muito famosa, que é a Lei 8.009 de 90, né? A Lei 8.000, que é aquela que fala da impenhorabilidade do bem de família. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Já ouviram falar disso? O que é o bem de família, né? É aquela casa única que você tem, que você usa para morar, né? Aquela casa que você usa para sua moradia. Ah, mas eu não tenho família, então a minha pode ser penhorada? Não, não é isso. É a casa única da pessoa que ela tem o seu abrigo. Essa casa não pode ser penhorada, né? Essa casa não pode ser tomada dessa pessoa, né? Essa casa não pode ser, você deve para a Receita Federal, a Receita Federal não pode penhorar sua casa, tirar sua casa de você, isso é um bem de família. Essa lei veio garantir justamente essa ideia do direito à moradia como direito social, né? Ninguém pode tirar das pessoas seu habitat, né? Sua habitação digna e adequada, justamente isso, né? Vocês vão aprender bastante sobre isso, sobre essa ideia de direito à moradia, mais para frente, né? Mais para frente, quando vocês tiverem direito das coisas, né? Lá no 3º ano, vocês vão ter direito das coisas, vocês vão aprender sobre essa lei, né? Bem, vocês estão entendendo isso até aqui? Estão entendendo? Deixa eu ver aqui. Tá lento meu computador hoje.
sim, sim. Ok. Mais um pouquinho. Bom, a gente pode falar também sobre lazer, né? Esse é engraçado porque as pessoas polemizam tanto sobre lazer. Pessoal, vocês acham que as pessoas só têm que ter direitos básicos de dignidade? Que lazer não é um direito que mantém a pessoa digna também? Acho muito engraçado, sabe? Eu acho até legal, na verdade, né? Porque agora que a gente está no meio de uma pandemia, né, as pessoas estão vendo quanto que o lazer faz falta para a sanidade mental de uma pessoa. E está falando de saúde mental aqui também, né? Das pessoas mais pobres, das pessoas da classe média, das pessoas mais ricas. Todo mundo precisa de lazer, precisa de acesso ao lazer. E isso é de extrema importância. Não é um secundário. Não é um secundário. Ninguém vai viver só no automático, só fazendo suas necessidades básicas. O direito ao lazer ele está aqui para mostrar para a gente que o Estado não quer dar para a gente só o mínimo existencial. O Estado quer dar para a gente vida digna. E vida digna implica também na sua possibilidade de ter lazer. Né? Na sua possibilidade de ter lazer. O José Afonso da Silva, também separei aqui uma citaçãozinha dele aqui, né? O José Afonso da Silva ele vai colocar da seguinte forma. Cadê minha marcaçãozinha? Aqui, ó. Lazer e recreação são funções urbanísticas. Daí porque são manifestações do direito urbanístico. Sua natureza social decorre do fato de que constituem prestações estatais que interferem com as condições de trabalho e com a qualidade de vida, de onde sua relação com o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado. Lazer é entrega à ociosidade repousante. Recreação é entrega ao divertimento, ao esporte, ao brinquedo. Ambos se destinam a refazer forças depois da labuta diária e semanal. Ambos requerem lugares apropriados, tranquilos, repletos de folguedos e alegrias. Ele escreve dessa forma, José Afonso da Silva, mas eu acho bem interessante, porque nada mais ele está falando que faz parte também da dignidade. O direito ao lazer, ele coloca de uma forma bem interessante aqui a ideia da relação do estatal com o direito urbanístico. Ou seja, talvez quem seja mais afetado na responsabilidade de constituir lazer é prefeituras. A prefeitura tem que ter espaços de praça, tem que ter espaços públicos de lazer, programas de cinema, teatro, música. Isso é de extrema importância, né? Feiras e etc. A classe artística também é outro programa que é muito criticado, que também é outro que eu não entendo por que é tão criticado, porque o dinheiro não é nem público, né? Que é o tal da Lei Rouanet, né? Também é um projeto social de direito ao lazer, né? Você financia a arte, você financia dramaturgia, cinema, etc., no Brasil, para que as pessoas possam ter acesso a isso. Isso não acho e nunca vou achar secundário. Eu acho que, na verdade, é extremamente primário. Todo mundo tem direito a ter esse acesso. Né? Então tem que ser uma cadeia federal, com grandes programas de incentivo ao lazer, grandes programas de incentivo ao esporte. Né? O esporte é extremamente importante também. Né? E tirando futebol, que felizmente é um esporte que eu não tenho nenhum apreço, não gosto, não tenho muita relação, que é um esporte muito caro, que é um esporte que gera muita renda. Os demais esportes, a maior parte deles vivem de estruturas estatais, né? Seleção brasileira de vôlei, ginástica olímpica, depende do estado de programas sociais para que eles gerem essas estruturas, né? O Edson está falando que são usadas de forma errônea. Isso daí é verdade. Hoje o vôlei de Maringá saiu da liga profissional por falta de verba. Exatamente. Daí é nossos problemas políticos, né? Você vê, uma coisa que poderia ser extremamente saudável, né? Para os esportistas, para quem vive de esporte, para a cidade, se a cidade tivesse incentivo a participar desses eventos, né? Você vê,
cultura aqui na nossa cidade, aqui em Maringá, é muito escassa, muito escassa. A gente está num estado que tem vários incentivos à cultura. Você vai para Curitiba, Curitiba é uma cidade que incentiva muito a cultura, né? E a cultura, o esporte, etc. Aqui a gente mal tem um teatro municipal, né? A gente tem que usar o Calil Haddad, a gente tem que usar o Marista para pagar peças caríssimas que são de elite, etc. Você vê, eu lembro quando estreou aquele filme do Kleber Mendonça Filho, né? Ficou muito famoso, Bacurau. Teve um projeto de política pública que passou esse filme ali esqueci como que chama ali perto da prefeitura, ali de graça, né? Os caras iam fazer uma sessão, os caras tiveram que fazer 7 sessões, porque lotava todas, não tinha... O pessoal quer, todo mundo quer lazer, todo mundo quer acesso a isso. Teve muitas sessões porque ia fazer uma só, mas não dava, não comportou todo mundo, porque todo mundo, se tem esses eventos, as pessoas querem. Só que às vezes falta divulgação, às vezes falta incentivo, né? O Éder tá falando, time igual de Maringá sem dinheiro. Sem dinheiro, sem incentivo, as pessoas daqui de Maringá mal sabem, são incentivadas a ir também ver, a prestigiar, e tudo isso é um quadro muito complicado. E direito ao lazer é extremamente importante, né? É extremamente importante. A gente não pode nunca descartar isso, né? Falta de tudo. Falta. É triste. Bom, pessoal, a gente também tem aqui, eu acho que dá tempo de mais este. Previdência Social. Previdência Social é bem simples, meus caros, porque vocês sabem que é Previdência Social, né? Previdência Social é um conjunto de direitos relativos à seguridade, né? A Previdência, ela não é só você se aposentar, tá, meus caros? Entendam isso. Vocês vão ter direito previdenciário mais pra frente, lá com o Mardegan, com o Érico Mardegan. Vocês vão ter direito previdenciário lá no 4º ano. Mas Previdência Social não é só você se aposentar, tá? Previdência Social é uma rede de manutenção de seguridade. Né? Você não está pagando para receber a sua aposentadoria, você está financiando a aposentadoria dos outros, e quando você estiver aposentado, os outros vão financiar a sua aposentadoria. E não só a aposentadoria, seguro-desemprego, seguro-maternidade, toda a estrutura de seguridade. O Brasil também é bem interessante quanto à seguridade social, o pessoal adora falar de fim da Previdência, né? Eu vou falar, tem umas coisas que eu nem vou ficar falando muito aqui, senão eu perco minha compostura. É outra grande estrutura do Brasil. Outra grande estrutura do Brasil. Aposentadoria pública, previdência, seguro-desemprego, seguro-maternidade. Vocês conseguem entender que a maioria dos países não tem isso? Se você não guarda dinheiro a sua vida inteira, você não vai ter nada depois. Mas daí vai vir um economista, né? Daí vai vir um empreendedor e vai falar para mim: mas o problema do brasileiro é que o brasileiro não guarda dinheiro. Se soubesse se planejar financeiramente. Que planejar financeiramente? Você acha que quem está lutando todo dia ali para comprar um almoço vai ficar guardando dinheiro? Mas você vai nas favelas, daí vem o Ken, né? O Ken da Barbie falar: mas aqui nas favelas as pessoas estão de celulares de última geração. Claro, a gente vive abarrotado sob uma pressão social de consumo, e daí, como a gente falou, direito a lazer, direito a essas estruturas. O cara não pode ter. Daí o cara não pode ter. Isso é um elitismo fora da realidade. O cara tá reparando que o cara da favela tem um celular bom. E você também tem, né? Mas o brasileiro não guarda dinheiro. Por favor, vai. Lá, eu já me alterei, né? Eu falo que eu vou ficando alterado com o tempo. Mas eu não suporto essas ideias, sabe, Éder? O cara me fala planejamento financeiro. Quem fala de planejamento financeiro não conhece nada da realidade brasileira, né? E me dá muita raiva disso, sabe? Porque o cara fica falando que o cara tá reclamando, mas ele tem um celular, ele rebaixa o carro dele, ele não sei o quê.
Cara, os caras pensam que o pessoal vai viver o quê? Só para subsistir, né? O cara tem que viver para ter o mínimo. Não dá para guardar. A gente tem uma realidade que uma boa parte da população brasileira vive com um salário mínimo. Gente, vocês conseguem pensar que é isso? Eu não consigo, porque eu estou distante, eu sou um privilegiado fora da realidade perto dessas pessoas. Né? Pessoas vivem com um salário mínimo. Uma pessoa, imagina uma mãe de família, um pai de família, que tem que sustentar seus filhos com salário mínimo. Ah, mas a culpa é deles que não se planejaram familiar. Olha, que vontade de falar para uma pessoa dessa. Sabe a ideia da Barbie e do Ken? Essa é a ideia que eu tenho dessas pessoas que falam essas coisas, sabe? Porque não tem ideia do que é uma realidade social. Esse que é o problema. E depois vai falar pro cara guardar dinheiro. Quem luta contra a Previdência Social tá maluco. Em outro país você perde emprego, se você tem filho, você tem que se virar. Em outros países, como o invejável Estados Unidos, você não tem direito trabalhista, você não tem nada disso, você é demitido, você não recebe nada. Você vai ter que se virar, meu cara. Se aposentou, não guardou dinheiro, vai morrer de fome, o problema não é meu. Olha, Previdência Social é uma coisa impressionante como direito social no Brasil. É uma realidade maravilhosa. Só que a gente não dá valor, né? Daí tem essas reformas loucas da Previdência aí. Enfim, daí eu não vou entrar nessa parte, né? Eu já estou muito... já me... Mas é porque essas histórias realmente me, me inflamam, sabe? Eu sou de uma estratificação social extremamente privilegiada. Isso não faz com que eu tenha que fechar o olho para o sofrimento das outras pessoas, sabe? Isso me dá raiva. As pessoas que vivem no solipsismo, que não param para pensar na realidade das outras pessoas, sabe? Isso é terrível, né? Já pensou aí, Éder? Daí seria legal, né? A gente ter uma economia mais esquentada. Só que tá certo que os Estados Unidos tá no momento que começou a aparecer miséria em grande escala, né? Então, a gente poderia ser como alguns países europeus nórdicos, né? Que já tem previdência e tem altos índices de salário, acho melhor. Tem acesso à educação muito melhor que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos só tem gente burra, né? Então, né? Tem mesmo, Mariana, tem isso. Daí eu não vou nem comentar, porque senão eu perco mais a paciência ainda. Suécia é um exemplo, né? Suíça, claro, né? A própria França, a França tem um movimento educacional de welfare state muito bem colocado, né? Que está resolvendo muito. Eles tinham um problema muito sério com imigração lá, né? Que beirava a xenofobia ali, mas isso conseguiu ser contornado com políticas públicas desse modelo também. É bem interessante. Pessoal, isso daí é importante, porque a Previdência Social, não sei. Não. Ah, você fala aqui no. Aqui? Ouviu dizer de alguém que a Previdência Social poderia acabar. Ou é inconstitucional? Isso é totalmente inconstitucional, Éder. Isso é inconstitucional a Previdência Social acabar. Existem sim pessoas que falam que a Previdência Social teria que acabar, esse discurso, só que a Previdência Social é uma cláusula pétrea da Constituição. Ela não pode ser modificada, ela pode ser modificada quanto à sua estrutura executiva, igual foi reforma para que ela tenha novas regras, etc. Mas o Instituto da Previdência Social é uma política pública pétrea, não pode ser retirada porque ela é perda de direitos. E esse negócio de acabar por déficit é muito delicado, né? Qualquer dia que vocês estiverem tendo aula com o Matheus, pede para ele explicar para vocês economicamente o porquê que isso também não seria tão possível, né? A Previdência acabar por déficit. Enquanto está todo mundo pagando imposto, a Previdência não acaba. Né? Não vai perguntar? Só porque se você perguntar, o Matheus vai ficar 2 horas explicando?
Vai ficar, você, né, previdência, puta que pariu, você quer xingar, porque ele só xinga, fica rindo daquele jeito. Pessoal, não é fácil não. Acho que por hoje é o suficiente, né, pessoal? Já dei meu chilique diário aqui, constitucional. Sempre tem que ter um chilique constitucional em uma aula, né? Hoje já teve, então acho que eu já enchi bastante vocês de matérias. Acho que já é o suficiente por hoje, né? Então, beleza, pessoal. Eu agradeço muito a participação de vocês. Aí, que maravilha, Éder. É ótimo. Constitucional é uma área, é a área... Eu sou suspeito para falar, né? Se eu for falar isso, vai ficar muito suspeito. Né? São as duas áreas que eu sempre trabalhei na academia, né? Constitucional e filosofia, então eu sou suspeito para falar isso. Boa noite, pessoal. Até semana que vem, bom final de semana. Vejam o trabalho lá, logo já vou postando as coisas para vocês. E tudo de bom para todo mundo. Bom fim de semana. Tchau!